Pessoal, vocês sabiam que existe um país onde os políticos ganham pouco, andam de ônibus, cozinham sua própria comida, lavam e passam suas roupas e são tratados por você e não por excelência? Não, não, não. Não é o país Alice no País das Maravilhas. Não é isso, não. Você já sabe qual é? Você já está inscrito no canal do JB, no nosso canal? Se não, faça-o rapidinho. Compartilhe com seus amigos, divulguem esse canal e, sobretudo, sugiram novos temas, novas abordagens que nós vamos conversar aqui. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber notificações de novas mensagens sempre às segundas, quartas e sextas por volta de meio-dia. Vamos em frente, que é para frente que se vai, vamos que vamos. Esse país é a Suécia. A Suécia. Observe, a Suécia já foi um dos países mais corruptos do mundo, um país extremamente pobre, há menos de 100 anos atrás. E aquele povo, eles realmente tiveram uma conscientização muito grande a respeito de uma necessidade de literalmente chutar o balde, chutar o pau da barraca e mudar aquele negócio. Primeiro, eles investiram fortemente na educação, que é formar uma nova mentalidade. E essa formação de nova mentalidade efetivamente ocorre em sala de aula, em todos os processos de educação. Observem, estou dizendo em todos os processos de educação. Lá o político não aumenta o próprio salário. Para vocês terem uma ideia, um político, um deputado, ele ganha somente 50% a mais do que um professor primário. É muito comum encontrar até primeiro-ministro em pontos de ônibus, eles andam de bicicleta, moram num apartamento funcional diminuto. Se a esposa dele vai morar com ele, a esposa tem que pagar a metade. Qual que é o do aluguel? Qual que é o grande receio deles, pessoal? Execração pública. Por quê? É um povo que preza pela transparência. É algo assim, olha, senhor deputado, senhores políticos, vocês estão gastando um dinheiro que é nosso. Então, em que você está gastando? Ao invés de onde você está andando de táxi, misericórdia. Né? Vai para a mídia mesmo e tal, esse negócio todo. Então, transparência, educação, igualdade que é o foco. Não sei se vocês sabem, por exemplo, eu estou falando de um deputado, um primeiro-ministro, alguma coisa assim. E os vereadores? Vereadores não recebem nenhum salário. O vereador não recebe salário, não tem direito a gabinete, as decisões são tomadas dentro de sua casa. Né? Agora, o que eles falam? Por que isso? Porque o político, se ele ganhar muito bem, se tiver muitas benesses, o que vai acontecer? Ele vai ter uma distância muito, muito grande em relação ao povo. Não é? E essa distância não é interessante. Você sabe onde isso acontece, né? Difícil a gente chegar num político nosso aqui. E preza então essa coisa do cidadão comum. Há um forte sentimento de igualdade entre as pessoas. Aí sim é bacana. Eu tenho falado aqui que a nossa igualdade é formal ou jurídica apenas, prevista lá na Constituição. Mas o que eu relacionei aqui? Mas então por que eles assumem essa postura de político, etc, etc. Pessoal, eu já tive a oportunidade de falar, eu sou professor de ciência política, TGE, Teoria Geral do Estado, e ciência política. E essa semana, preparativo para a prova, etc, etc, nós temos falado muito isso. Não é? O que é o Estado, o que é a sociedade, como é que é esta interação. E mostrando que o Estado existe em prol da sociedade, das pessoas, e não o contrário. Qual que é a motivação, por assim dizer, dos políticos lá? É poder influenciar os rumos de uma sociedade. Olha que bacana.
poder influenciar os rumos de uma sociedade. Eles têm essa mentalidade, essa cultura e trabalham em prol disso, né? Para beneficiar esse interesse coletivo. As campanhas políticas, por exemplo, eles debatem em muito propostas. O que eles podem, qual a visão deles no sentido de melhorar as condições para a sociedade, para os seus cidadãos. Jamais, jamais um embate no sentido de críticas, de agressão ao seu oponente. Vocês conhecem algum lugar assim? Interessante, não é? Isso, bacana. Vamos ver. E hoje, pessoal, claro, a Suécia se tornou uma das nações mais ricas da Europa, extremamente bem estruturada, né? E lá a sociedade não aceita de forma alguma desvio de poder. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um texto do Bertolt Brecht. Eu peço licença, muita licença, para ler. É um trecho muito pequenininho. Quem foi Bertolt Brecht? Foi um dramaturgo, um escritor, romancista, poeta alemão, que viveu de 1898 a 1956. E ele escreveu um texto. Ele é pesado, pessoal, mas observem, é um dramaturgo, tá? Mas olha que sensacional. Eu peço licença para encerrar esse vídeo citando o que ele chamou de analfabeto político. O pior analfabeto é o político, ou melhor, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro, palavras dele, o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado. E o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Assim, pessoal, esse é o pequeno texto do Bertolt Brecht, quando ele fala do analfabeto político. E por que eu fiz questão, pessoal? Nós estamos vivendo uma era muito interessante. Daqui a poucos dias vamos ter aí uma eleição e nós estamos vendo aí o movimento como está. É que na semana passada, conversando informalmente num grupo de amigos, você vota em quem e tal, essa coisa nossa, né? Essa coisa nossa, lá, qual time de futebol vai ganhar, para quem que você torce, alguma coisa nesse sentido. Em volta de uma churrasqueira, obviamente, quando eu citei o nome de um candidato que eu falei assim, olha, me parece ser um bom candidato. Aí uma pessoa falou assim, não, mas esse cara já é rico. Ele é muito rico, ele não precisa de política. Eu levei um susto tão grande, porque não é isso que eu falo em sala de aula, que política não é profissão. Não. Política não é profissão. Política é uma missão. Por isso que eu citei o exemplo aqui da Suécia, pessoal. É um exemplo, sim. É uma referência. É uma referência. Não, mas ele não precisa porque ele já é rico. Então a pessoa entra para a política para enriquecer-se? Não é para representar os interesses do povo? Não é isso que se aprende na disciplina ciência política. Não é isso que eu ensino, pretensiosamente falando, não é isso que eu ensino na disciplina ciência política. Política é missão, valor, representação da sociedade, representação das pessoas. Vão trabalhar em prol do desenvolvimento, do crescimento social. Vamos pensar nisso. Obrigado, pessoal.